Graça e paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez para aprendermos acerca da palavra do Senhor. Nós vamos dar continuidade acerca do crescimento espiritual. Exatamente, esse crescimento espiritual, o que é exatamente, né? É o resultado natural de uma vida dedicada a Jesus. Quando nós temos uma dedicação pela obra de Deus, esse crescimento espiritual será um resultado natural. É também um processo de amadurecimento que nós temos ao longo da vida com Cristo. Então, como que nós obteremos esse crescimento espiritual, esse processo de amadurecimento? Será através de algumas ferramentas, e uma delas eu já falei, que é a oração. E hoje nós vamos tratar sobre a leitura bíblica também. A leitura bíblica, ela é uma das ferramentas para que nós tenhamos um crescimento espiritual. Quando nós falamos acerca da oração, é um diálogo, nosso com Deus. E a leitura bíblica? A leitura bíblica é um diálogo de Deus para conosco. Então, a leitura bíblica é importantíssima para o nosso crescimento espiritual. Então, quais são os motivos que eu tenho para fazer leitura bíblica? Irmão Anderson, eu não consigo. Quando eu abro a Bíblia, eu não consigo compreender algumas coisas que estão na Bíblia. Um dos exemplos é você começar a leitura pelo Novo Testamento, e nós teremos um pouco mais de compreensão acerca daquilo que Deus quer para a nossa vida. E depois, quando nós tivermos uma compreensão melhor da palavra do Senhor, nós partiremos para o Antigo Testamento, que também é importantíssimo nós lermos. Mas em primeira mão, como nós estamos começando a nossa vida espiritual com Cristo, em primeiro momento é nós fazermos a leitura do Novo Testamento. Mas quais são os motivos para que eu tenha que ler a Bíblia, a palavra do Senhor? Quais são os motivos? Primeiro eu já falei, que é esse diálogo de Deus para conosco, A Bíblia é um diálogo de Deus para conosco. E outro motivo, eu vou citar aqui alguns textos bíblicos e vou citar o porquê de cada texto. O primeiro texto é em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Ou seja, nela somos guiados para a vontade de Deus. É pela palavra que nós vamos saber acerca da vontade de Deus para nossas vidas. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, o que nós estamos falando, será que isso é da vontade de Deus? Então, uma das ferramentas para que nós tenhamos essa consciência é a leitura da palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 4, versículo 4 diz também: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só do pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por meio da palavra nós viveremos. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o nosso alimento físico é importante, sim, mas tanto quanto importante é o nosso alimento espiritual. E nós só vamos ter esse alimento fazendo a leitura bíblica, a leitura da palavra do Senhor. Em Salmo 119, 99 diz assim: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha que importante, nela encontramos sabedoria. Tem muitas coisas na nossa vida que nós não entendemos, tem muitas coisas que
que nós vamos fazer e não conseguimos saber que passo nós poderemos dar. Então, através da Bíblia, da palavra do Senhor, nós certamente seremos guiados de alguma forma naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos falar, naquilo que nós vamos pensar. Então, é através da palavra do Senhor que nós encontramos sabedoria. Em Romanos, capítulo 15, versículo 4, diz assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, por que tenho que ler a palavra do Senhor? Para nós termos esperança, porque é pela consolação das Escrituras que nós tenhamos esperança. Então, através das Escrituras, nós temos a verdadeira esperança. Muitas das vezes nós ficamos angustiados, principalmente nesse momento difícil que nós estamos passando, né? Alguns perderam emprego, alguns não sabem o que fazer porque a sua vida normal foi interrompida por essa pandemia que está aí. E aí não tem mais esperança, muitas das vezes, até mesmo de viver. Mas é pela palavra que nós encontramos a verdadeira esperança. A consolação das Escrituras, nós encontramos a verdadeira esperança. Então, é um dos motivos que nós encontramos para que nós possamos fazer a leitura bíblica. Nela nós encontramos respostas para todas as áreas de nossa vida. Bastamos ter o esforço de fazer a leitura da palavra do Senhor. Em João capítulo 8, no versículo 32, diz assim, irmãos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É pela verdade que nós temos a capacidade, é pela palavra que nós temos a capacidade de sermos libertos, né? Muitas das vezes tem algumas coisas que nós estamos presos e não sabemos que caminho tomar. Mas quando nós abrimos a palavra do Senhor, nós temos, pelo Espírito Santo, né, nós temos o pleno entendimento da libertação, um caminho para a libertação. Então, irmãos, essa é uma das importâncias de nós termos uma vida cotidiana da leitura da palavra do Senhor. Olha só, se nós lermos 4 capítulos por dia em um ano, nós teremos lido a Bíblia toda. Então, se nós nos dispormos a ler 4 capítulos por dia da palavra do Senhor, nós vamos ter lido a Bíblia toda em um ano. Muitas das vezes a dificuldade de não ler a Bíblia é porque não compreendemos muitas coisas acerca da palavra do Senhor. Então, um dos motivos é para que nós possamos iniciar a nossa leitura no Novo Testamento. E quando nós não temos esse entendimento, né, acerca de algumas coisas que é dita na palavra do Senhor, certamente o pastor ou alguém responsável, ou algum de nós que estamos, até nós mesmos que estamos dando aula, poderemos ajudar os irmãos. Então isso é importante, irmãos. A leitura bíblica é uma importância ímpar para que nós possamos ter um crescimento espiritual. E se nós não termos esse crescimento espiritual, irmãos, que adianta, né, nós estarmos na igreja, domingo a domingo, ou até mesmo ouvindo a palavra? Nós vamos falar isso daqui a pouco. O que adianta nós ouvirmos a palavra do Senhor, sendo que essa palavra não está acarretando para nós um crescimento espiritual? Então, acerca disso, nós vamos falar sobre a importância, não somente da leitura bíblica, mas também da prática da leitura bíblica, né? Vamos abrir aqui em Mateus capítulo de número 7, eu vou ler o versículo 24 até o 29, até o 26.
aliás, até o 27. Olha o que diz. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Olha o que Jesus nos ensina acerca da prática da palavra. Olha, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, e os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Vejam bem, são duas situações semelhantes. São duas situações em que as pessoas foram comparadas à casa, mas a diferença é que uma foi construída na rocha e a outra na areia. E a que construiu a casa na rocha foi comparada a um homem prudente, né? A um homem sábio. E quando Jesus ele compara alguém que pratica a palavra do Senhor como um homem prudente, ele está falando que ele está edificado. Pode vir qualquer tipo de tempestade, qualquer tipo de vento, que ele não será abalado por isso. Como assim, irmão Anderson? Por exemplo, esta pandemia, muitos estão desesperados, muitos estão, como se diz, sem saber o que fazer. E muitos não têm uma resposta positiva acerca disso. Mas aquele que está alicerçado, aquele que alicerçou a sua casa na rocha, ele vai procurar as Escrituras como modelo para que ele possa conviver e viver com isso. E vai dar a ele ou a ela mais força, esperança, como eu já disse. Mas aquele que construiu a sua casa na areia, veio o vento, bateu a água forte e derrubou, e diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que a queda foi grande, porque não estava alicerçada na rocha. Quando nós não praticamos a palavra do Senhor, qualquer vento de doutrina, qualquer vento de falácias vai nos derrubar, porque não estamos praticando a palavra do Senhor. O livro de Tiago também, ele vai falar sobre isso. Olha o que Tiago vai falar também sobre isso, sobre a prática da palavra. Tiago, do capítulo 1, o versículo 22. Olha o que diz. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante, zeloso, será abençoado no que fizer. Além, como Jesus, ele deu aquele exemplo da casa construída na rocha, na areia, além de ter estrutura, quando Jesus diz que a pessoa que pratica a palavra não é só ouvinte da palavra, mas praticante da palavra, além dele ter estrutura para suportar as intempéries da vida, ele será abençoado. Tiago vai falar que é abençoado, aquele que ouve e pratica, ele será abençoado. Então, irmãos, a leitura bíblica, ela é uma importante ferramenta para que nós tenhamos
né? Um relacionamento com Deus. Uma importante ferramenta para que nós tenhamos o crescimento espiritual. Tem uma história para exemplificar e para que nós venhamos dar a finalidade desse estudo. Eu achei aqui nesse livro uma história muito importante acerca da prática da palavra, da prática do exercício, o exercício da palavra, né? Olha o que diz essa história. Conta-se a história de um homem idoso, bastante míope, que tinha grande orgulho em atuar como crítico de arte. Um dia ele visitou um museu com alguns amigos e imediatamente começou a fazer as suas críticas sobre vários quadros. Parando diante de um quadro de um corpo inteiro, começou a dar a sua opinião. Ele havia deixado seus óculos em casa e não podia ver a pintura com clareza. Com um ar de superioridade, ele comentou: a constituição física desse modelo está simplesmente em desacordo com a pintura. O homem é bastante rústico e está miseravelmente vestido. De fato, ele é repulsivo e foi um grande erro para o artista selecionar este modelo de segunda classe para pintar o seu retrato. O velho camarada foi seguindo em seu caminho, quando sua esposa o puxou para o lado e sussurrou em seu ouvido: querido, você estava se olhando no espelho. Quando nós lemos a palavra do Senhor, podemos até entender de certa forma, mas nós não a praticamos, nós seremos como aquela casa construída na areia, que será levada pelo vento, derrubada pela forte onda do mar. Então, irmãos, é importante, como eu já disse em aulas anteriores, que nós não somente leamos, mas também entendamos e praticamos a palavra do Senhor. Porque, como diz Tiago, será como que nós olhamos no espelho, só que será normal, não terá impacto nenhum sobre a nossa vida. Nós olhamos e saímos e aquilo não terá impacto nenhum. Mas quando nós observamos a palavra do Senhor e começamos a praticar a palavra do Senhor, aí sim, nós teremos forças para suportar as intempéries da vida, nós teremos entendimento acerca das coisas do Senhor, e nós compreenderemos a cada dia mais o trabalhar de Deus. Muitas angústias, muitos levantamentos, até mesmo contra Deus, são pelo simples fato de não entender, muitas das vezes, o trabalhar do Senhor, porque nós não praticamos isso. De certa forma que nós não vamos entender tudo, mas quando nós praticamos, nós começamos a entender qual é a forma, né? O que Deus quer acerca da nossa vida. Então, é importante que nós venhamos ler a palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual. Além da oração, que é o nosso diálogo com Deus, a leitura da palavra é Deus falando conosco acerca da sua vontade, através da sua palavra, deixada, escrita por homens, mas inspiradas pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a cada um, que Deus possa trazer a iluminação da sua palavra no coração e na mente de cada um de nós. E quando esta iluminação e quando esse entendimento chegar ao nosso entendimento, ao nosso coração, nós possamos praticá-la, para que nós não venhamos ser como aquele homem que colocou a sua casa, edificou a sua casa na areia. Deus abençoe grandemente os irmãos mais uma vez, e que nós possamos mais uma vez glorificar a Deus pelo privilégio de podermos termos esse relacionamento com Ele, porque não são muitos
Até muitos queriam ter esta oportunidade de ter este relacionamento, mas não tem. Mas nós temos esta oportunidade. E é hoje o dia de nós olharmos e falar: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero ser mais íntimo do Senhor, mas eu vou fazer isso orando, lendo e praticando a Tua palavra. Amém, irmãos? Deus abençoe grandemente os irmãos mais uma vez e teremos uma outra oportunidade e vamos continuar a falar acerca do nosso crescimento espiritual. Deus abençoe os irmãos.